Alô galera, tudo bem com vocês? Passando aqui para mais uma pequena apologética em defesa da fé católica. A gente, quando começa a mencionar essa questão da intercessão dos santos, remete logo a um atrito, né, com os irmãos protestantes sobre a questão do modelo de fé a ser seguido, né? O primeiro modelo e o único a ser seguido é o nosso Senhor Jesus Cristo, correto? Não. Ele é o primeiro, mas ele não é o único. Ele deixou seus modelos para que a gente veja através dos seus modelos. Quem são os seus modelos? Os modelos de Cristo. São seus santos. São Paulo deixou isso bem claro na sua carta aos Coríntios, capítulo 11. Certa vez eu discutindo com o irmão protestante, nós dialogando, ele falou assim para mim: a gente tem que ser modelo é de Cristo, não é de santo não é de São Francisco, não é de santo São Padre Pio. Ele foi dando exemplo, sabe? Não é para seguir os modelos dos santos, e sim Cristo, porque São Paulo na sua carta aos Coríntios ele falou assim: sejam os imitadores de Cristo e não de mim. Eu disse: não, irmão, você está errado. São Paulo na sua carta ele deixou bem claro, no capítulo 11, versículo 1 da primeira carta aos Coríntios, ele fala assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu vos louvo por vos lembrardes de mim em tudo, é por conservardes as tradições, tais como eu vou-lo transmitir. São Paulo deixa bem claro, nessa apologética que a gente poderia até entrar em tradições, mas isso não é o caso. O caso aqui é mostrar que São Paulo se colocou como exemplo a ser seguido, assim como ele segue os passos do Mestre Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é verdade? Jesus ele deixou o seu grande exemplo e através do seu exemplo muitos outros santos seguiram Jesus e são exemplos para nós. Assim São Paulo deixa bem claro, né? Nessa primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo do 1 ao 2. São Paulo frequentemente falava, tem vários textos, se você for procurar na Sagrada Escritura, ele dando um parecer semelhante com esse. Nas cartas aos Filipenses, na carta aos Filipenses, São Paulo no capítulo 3, versículo 17 ao 18, ele coloca assim: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem de acordo com o modelo que vocês têm em nós. Uma coisa eu já disse muitas vezes e agora repito com lágrimas: há muitos que são inimigos da cruz de Cristo. Olha São Paulo exaltando aquelas pessoas que seguiam o exemplo dele e daqueles que o acompanhavam. E ainda fala com lágrimas nos olhos que muitos estavam deixando de segui-los, o exemplo por causa da cruz de Cristo. A cruz de Cristo parece ser vergonha, né? A cruz de Cristo parece ser vergonha para muitos. E o testemunho da gente, como de São Paulo, ele tem que ter a cruz, né? Ele tem que servir de exemplo no sofrimento, na alegria. Esse era o grande exemplo de São Paulo, aquele que era o perseguidor da igreja de Jesus, se tornou servo de Cristo, filho da igreja e que deu sangue pela igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha vergonha da cruz de Cristo. No livro de Hebreus, a gente completa essa apologética que começou com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1 ao 2. Vem Filipenses, capítulo 3, versículo 17 ao 18. Nós finalizamos essa apologética para mostrar que Jesus é o nosso grande exemplo, mas ele não é o único exemplo. Ele deixou o seu exemplo e foi seguido pelos seus santos, sucessivamente na história do cristianismo. São Paulo deixou bem claro: sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. São Paulo apontava para Cristo e mostrava que ele era o modelo aos coríntios, né? No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo do 1 ao 2, o escritor coloca assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança
a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita do trono de Deus. Olha só como esse texto, capítulo 12 de Hebreus, versículo do 1 ao 2, ele é completado com Filipenses 3, do 17 ao 18. Muita gente tinha vergonha, São Paulo fala, de dar testemunho de Cristo por causa da cruz, mas São Paulo era um modelo. Ele se colocava como modelo para todos, para quando olhassem para ele, os seus atos, as suas palavras, remetessem todo a Cristo. E o escritor de Hebreus, ele fala semelhante. Muitos têm vergonha, mas nosso Senhor Jesus Cristo, ele não teve vergonha da cruz. Ele não teve desprezo da cruz. Ele pegou a cruz e com ela ele nos santificou com o seu sangue. Não é verdade? Essa pequena apologética para mostrar que muitas vezes a ignorância de nossos irmãos protestantes, muitas vezes distanciam eles de ler de verdade o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus. Como o meu irmão lá da Assembleia de Deus, que ele discordava de mim, dizendo que Jesus, que São Paulo escreve que Jesus é o exemplo e não ele, e ele estava enganado. Quando nós fomos ver nas Sagradas Escrituras, São Paulo colocava no capítulo 11, versículo do 1 ao 2 de 1 Coríntios, sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E assim os textos, tem vários textos, São Paulo dando essa mesma exortação àquelas pessoas que ele escrevia, orientando-os na fé, não é verdade? A ignorância, ela é mãe de todos os erros, né? De todas as heresias, como fala Daniel Silveira. A ignorância é mãe de todas as heresias, né? Mas a gente tem o dever de mostrar aos nossos irmãos católicos que tudo que a igreja prega, os testemunhos dos santos, Santo Antônio, São Francisco, Santa Teresinha de Jesus, São Pio, todos eles são exemplos a ser seguidos, porque eles viviam de fato para Cristo Jesus, nosso Senhor. Eles viviam e deram a vida por o reino de Cristo, por testemunhar a Cristo e pela sua igreja, não é verdade? São Pio deixou uma frase muito bonita. Ele coloca assim: às vezes o Senhor o faz sentir o peso da cruz. Esse peso parece insuportável, mas você o carrega, porque o Senhor, no seu amor, é na sua misericórdia, estende-lhe a mão, lhe dá a força. Olha a frase que São Pio deixou. Quantas vezes a gente não quer desistir desse pequeno trabalho nas redes sociais, a gente quer desistir de algumas coisas que a gente faz para ajudar o nosso irmão, para dar passos dentro da Santa Igreja, ajudando ou auxiliando aquelas pessoas que coordenam as comunidades, ou até mesmo o paro com algum serviço. A gente às vezes se limita, né? Não quer se sacrificar. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está conosco, Ele está a nosso favor, dentro de todos os âmbitos da nossa vida, né? Família, trabalho, tribulações, enfermidades. Ele está sempre conosco. E São Pio nos exalta que a cruz é pesada, mas o Senhor sempre está conosco. Apoio, valeu, galera. Fiquem com Deus. Pela intercessão nosso irmão Pio, que está na glória, Nossa Senhora da Cabeça. Estejamos todos diante dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, das suas santas chagas gloriosas. Apoio, valeu, curtam o vídeo e fiquem todos com Deus.